igreja, tudo bem? Vamos para mais uma celebração virtual gravada. Eu espero que todos vocês estejam bem, estejam a salvo e vamos louvar juntos em momentos diferentes, mais uma vez. Espero que seja uma das últimas, mas enquanto isso é a forma que nós temos de congregar. Olá, irmãos, é uma alegria poder estar aqui com vocês nesta comemoração do aniversário da Aliança Bíblica de Porto Alegre, uma igreja que tem sido muito usada por Deus para abençoar muitas vidas, né? E nós louvamos a Deus pela vida de vocês e queremos dizer que nos alegramos com esse tempo. Cremos que Deus tem muito a fazer ainda através da vida de cada um de vocês. Eu quero compartilhar hoje, a pedido do pastor Roberto,
algo que tem tocado, mexido comigo bastante, e eu tenho compartilhado aqui na Aliança de Sapiranga também, que é a respeito da oração. Quando nós falamos da oração, nós temos que pensar em algumas coisas que podem ser problema. E o que nós queremos ver hoje é a oração segundo a Bíblia. O texto que nós vamos usar é Mateus 6, 5 a 14, mas nós vamos lê-lo adiante. E há um texto devocional sugerido em Romanos 11, para se você quiser continuar refletindo nesse tema durante a semana. Quando nós pensamos na oração, a primeira coisa que me vem à mente é um conceito humano que é um problema. A oração move a mão de Deus. Quais são os problemas com este conceito? Se nós cremos que sempre que oramos e insistimos a Deus, orando a Deus, Ele vai nos atender, este é um problema com a soberania de Deus. Ele deixa de ser um Deus soberano para se tornar um Deus manipulável, um Deus que eu posso dizer o que Ele deve fazer em qualquer momento. Ou seja, eu mando e Ele obedece. E Jesus, então, passa a ser aquele que lava os pés o tempo todo, que é apenas o servo. E se perde o princípio do lava-pés, que era ensinar que nós devemos ser servos, porque Jesus disse, assim como eu vos fiz, façai vós também. Outra coisa que me preocupa quando nós falamos de oração são os estereótipos. O que é um estereótipo? É algo que não diz de fato a verdade sobre determinado assunto, mas que através de conceitos diversos e experiências diversas se define um único conceito, quando não é possível ser assim. Quando nós dissemos que nós precisamos orar várias vezes ou várias horas a fio para que Deus nos atenda, que nós precisamos orar sempre, todas as vezes, no início do dia, no final do dia, para que o nosso dia seja abençoado, que eu tenho que, sempre que orar, anotar as minhas orações, fazer um caderno de oração. É quando eu digo que eu preciso reivindicar e tomar posse, como alguns dizem, né, que é necessário, que eu preciso me ajoelhar, que eu preciso me prostrar para que Deus entenda ou que Deus aceite a minha oração e responda. Quando estes preciso são sempre o foco, nós temos um problema com o princípio que nós queremos trabalhar aqui. E o princípio que nós queremos trabalhar não tem nada a ver com isso, porque estas são exigências que não indicam intimidade com Deus, que na verdade são uma tremenda canseira. Algo que nos deixa até desanimados muitas vezes. O que nós queremos entender é que a oração segundo a Bíblia é um canal de relacionamento com Deus. É isso que ela quer ser, um canal de relacionamento com Deus. Nada diferente disso. Não é uma forma de conseguirmos tudo o que nós precisamos ou queremos conseguir de Deus. Não é uma forma de agradar a Deus apenas. Não é uma forma de fazer as coisas como, enfim, Ele quer que a gente faça e pronto. Não, Ele tem muito mais do que isso como interesse. Ele quer ter um relacionamento conosco através da oração. E então, nós vamos pensar nesta frase que ouvimos na Bíblia. O primeiro conceito bíblico que queremos ver a respeito da oração. Vigiar e orar. O que você entende quando você ouve essa expressão vigiar e orar? Bom, alguém muitas vezes pode entender que orar muito tempo é vigiar e orar. Outros, orar mais vezes durante o dia. Né? Parar onde você está fazendo e orar. Outros pensam que é, então, fazer vigílias de oração de joelho, ou até mesmo orar e jejuar, seria o que se enquadraria melhor nessa expressão bíblica, vigiar e orar. Na verdade, nenhuma destas acima se encaixa no que a Bíblia quer dizer. E nós vamos ver exatamente quais princípios estão inseridos nestas duas palavras, vigiar e orar, porque são duas palavras diferentes e cada uma traz um princípio. E o primeiro deles é vigiar. E vigiar vem da ideia das torres de vigia que cercavam uma cidade antiga ou mesmo um palácio. Em cada uma dessas torres havia no mínimo uma ou mais sentinelas que ficavam o tempo todo cuidando da cidade ou do palácio para que nenhum invasor tomasse conta daquela cidade.
Então, quando o sentinela via de longe a ameaça chegando, o papel do sentinela era gritar e pedir ajuda para quem podia ajudar. Dentro desta ideia, nós temos os dois textos que falam sobre vigiar e orar, né? Mateus 26:41 e Marcos 14:38. E ambos afirmam a razão do porquê vigiar e orar. Ou seja, para que não caiam em tentação. Vigiai e orai para que não caiam em tentação. Essa é a ideia. Então, vigiar e orar significa estar atento, o vigiar, estar atento como sentinela, quando chegam os dias de prova e principalmente de tentação. Tentação nas finanças, tentação na sexualidade, nos relacionamentos, de modo geral, para fazer algo errado, tentação nas posturas que nós temos como cristãos, né? Então, nessas horas, o estar vigilante é identificar, ali há perigo, ali há perigo. E aí nós precisamos estar atentos. Vigiai tem a ideia de estarmos atentos, estarmos sóbrios. O outro princípio que entra a palavra vigiai está em Marcos 13:33, que não tem a ver com o pecado, mas com o dia do Senhor. Sim, porque Marcos diz, vigiai e orai, porque vocês não sabem quando virá esse tempo. E o contexto fala da volta de Jesus. Irmãos, nós estamos muito próximos da volta de Jesus. E hoje nós somos chamados justamente a vigiar e orar, para que nós não sejamos pegos de surpresa, para que todos estejam preparados. Assim como o vigia, o sentinela estava preparado e preparava a cidade, hoje o anúncio de Jesus é o tempo todo: estejais preparados, porque vocês não sabem o dia da minha vinda. Não é? Então, você está pronto? Pense nisso. Cada vez mais temos ouvido coisas que nos mostram que a volta de Jesus está muito, muito próxima. Prepare-se, esteja pronto. Agora eu queria que você prestasse atenção. Imagine se você estivesse num piquenique, num acampamento, né, numa viagem, e estivesse num lugar de mata, e você estaria passeando. O que você faria se você se deparasse com esta cena? Puxa, um olhar desses é bem ameaçador. Todos nós ficaríamos apavorados e faríamos de tudo para fugir dessa ameaça terrível. Na verdade, nós vamos ver que o apóstolo Pedro fala justamente sobre isso, sobre estarmos sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, fugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. Veja, é muito sério. Essa deveria ser a nossa atitude com relação ao pecado. Assim como esta cena, deveríamos enxergar o pecado nas nossas vidas, e não como algo agradável, algo bonitinho que deveria ser acariciado. Estejamos prontos, porque nós não sabemos o que o inimigo pode fazer de terrível na nossa vida se não estivermos vigilantes. São coisas grandes e terríveis. Orai sem cessar é outra frase que nós vemos na Bíblia. O que você entende? Será que é orar muito ou orar 3 vezes ao dia, como Daniel fez? Orar como os gurus evangélicos nos ensinam a orar muitas vezes? E aí você pode entender isso olhando para muitas coisas que se fala por aí, de formas e que não mostram a essência, que é o relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo vai falar em 1 Tessalonicenses 5:17, este versículo tão grande, né? Vigiai e orai. Orai sem cessar, né? Orai sem cessar. Orai sem cessar tem uma única ideia: estar ligado com Jesus e andar com Jesus. Esta ideia de estar conectado continuamente enquanto eu ando. Então, é um andar contínuo. Orar sem cessar significa falar com Ele em todo o tempo. Então,
Orai sem cessar não tem nada a ver com a nossa devocional, o nosso tempo de oração, onde nós nos realmente separamos para fazer isso. É errado ter esse tempo com Deus? É claro que não é errado, mas ele não é tudo. Essa é a questão. A questão é que Deus quer se relacionar contigo no teu trabalho. Ele quer se relacionar contigo nos tempos difíceis. Ele quer se relacionar contigo em todas as horas, no teu lazer, no teu estudo, sempre no teu dia a dia. Então, quando acontece algo, naquele mesmo momento, em pensamento, você pode dizer: Senhor, me ajuda, o que eu faço? Uma situação difícil, nova no seu trabalho, como eu resolvo isso, Senhor? Quando você vê uma imagem linda e uma paisagem bonita no passeio, você pode dizer para ele, em palavras audíveis ou mesmo no pensamento: Jesus, que maravilha de obra, de criação que o Senhor fez. E assim por diante. É entender que Jesus está aqui ao seu lado, não figuradamente, realmente. Ainda que em espírito, ele está aqui. E a oração, o orar sem cessar, significa isso, estar constantemente colocando a minha vida e a vida dos meus queridos em oração. E aí nós vamos ver o nosso texto, que é Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8, que diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que você precisa antes mesmo de pedir. E aí ele vai dizer: vocês orem assim, e entra então no Pai Nosso. Em primeiro lugar, qual é o princípio que nós vemos aqui? Orar para não sermos vistos. Não deve ser essa a intenção, para sermos vistos. Não, eu não preciso. Não é para sermos vistos. Vai em particular. É o princípio da humildade, de estar, sim, desculpa, não é o princípio da humildade, não de particular, só depois. Eu quero agora, humildemente, me aproximar do meu Deus e dizer que Ele é grande e eu sou dependente dEle. É reconhecer quem Ele é, né, e reconhecer quem eu sou. Um segundo princípio, né, é o da intimidade. Agora sim, é o desnudamento, o momento de eu tirar a roupa, ou seja, de eu estar diante dele como sou. Vá para o teu quarto e feche a porta. Não significa que toda oração tem que ser no quarto, mas ele se refere a isso como um momento de intimidade, de eu separar, me separar para o Senhor. Agora eu sou dele, agora eu vou falar para ele tudo que eu preciso e eu posso ser totalmente transparente, totalmente nu, porque ele me ama assim como eu sou. Em seguida, nós vamos ver o princípio da dependência e do contentamento. É momento de confiança, no versículo 7, quando nós entendemos que estamos orando para dizer: Senhor, eu dependo de Ti. Eu estou contente com tudo que Tu me deste, porque Ele sabe de todas as coisas. Eu não preciso ficar repetindo como os pagãos. Por quê? Porque os pagãos, inclusive daquela época, os não-judeus, os povos pagãos que tinham outros deuses, eles pensavam que se repetissem muitas vezes o que eles queriam, Deus deles se cansaria e atenderia essa oração. E aí nós vamos ver muitas religiões fazendo isso. Né? Não é assim que devemos orar. E finalmente o princípio da dependência, do contentamento, que é o momento de realmente dizer: eu estou alegre com aquilo que o Senhor me deu. Eu não preciso ser igual aos outros, porque eu já sei que o Senhor sabe de todas as coisas e me dá tudo o que eu necessito. Então, eu quero concluir essa reflexão dizendo o seguinte: existem muitos equívocos quando se fala a respeito da oração. E nós vimos alguns aqui.
O que eu preciso pensar quando eu escuto um conceito, quando se diz oração é, 3 pontinhos, ou devemos orar assim, 2 pontos. Sempre que eu escuto uma expressão assim, eu tenho que me perguntar, isso que está sendo dito reflete a verdade dos princípios de Deus? Ou reflete apenas a forma que uma das pessoas da Bíblia orou? Ou de que as pessoas na atualidade oram? Enfim, como Deus espera que você ore? Reflete o princípio maior de que a oração quer ser uma ligação de uma intimidade, de um relacionamento verdadeiro com o Senhor, porque é isso que ela quer ser. Então, cuidado com os equívocos, né? Vigiai e orai, estar atento e orai, que temos que lembrar muito bem, se você quer, uma vez que o vigia, né, o sentinela identificava o perigo, ele gritava para o resto da guarda, perigo, perigo, o inimigo se aproximando. E a oração, esse é o segundo princípio, onde eu vou diante do Pai e digo, Senhor, me ajuda, tem perigo prosperando. Eu estou sendo tentado. E aí se entrega em oração e espera que Ele ajude, né? Orar sem cessar é a continuidade, o andar com Jesus. Ele está aqui ao meu lado, como a figura aqui dos slides querem mostrar, né? Onde nós temos alguém andando e Jesus abraçando o ombro, com a mão, o braço sobre o ombro, andando com esta pessoa, né? E é assim que Jesus quer fazer. E, finalmente, na forma que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8, orai assim, fala do desnudamento, a dependência de Deus, se resumimos os princípios que vimos ali. Este homem, C.S. Lewis, ele falou uma frase fenomenal, tremenda sobre oração, que eu acredito que sintetiza tudo isso que a gente falou rapidinho aqui. E a frase dizia exatamente assim: Deus não precisa da minha oração, sou eu quem preciso dela. A oração me aproxima de Deus, revela minha dependência, minha fome e sede por sua vontade, seu reino, sua pessoa. Ou seja, a minha fome e sede por sua vontade, a minha fome e sede por seu reino e a minha fome e sede por sua pessoa. Ele continua dizendo, a oração muda principalmente a mim, minha visão de Deus, do próximo e das circunstâncias que me cercam. Que interessante, que tremendo isso. Sabe quando ele disse isso? Aí tem uma indicação que eu sei que está um pouco difícil de encontrar. Terra das Sombras, que é uma autobiografia deste homem, C.S. Lewis. É um filme que você pode conseguir comprar em DVD em alguns sites ainda, mas se você conhece alguma locadora, existia nas locadoras, né, que ainda pode conseguir, mas não tem acesso ainda, por exemplo, Netflix não tem esse filme, Amazon também não tem, enfim, ainda não está disponível na internet, né? Mas é um filme muito bom e que ele vai falar nesse filme essa situação, né? E sabe quando C.S. Lewis disse essa frase? Foi quando a esposa dele já estava em estado terminal de câncer. E um colega dele do seminário teológico, um professor, porque ele era já esse professor também, disse para ele, Lewis, por que você ainda ora pela sua esposa? Não tem mais jeito. E aí ele responde aquilo ali. Ele não está orando para mudar o coração de Deus, para que o coração de Deus se compadeça e curasse a sua esposa. Ele orava para que ele fosse transformado. Que interessante, né? Ok, e aí eu quero concluir também lançando 2 perguntinhas e um desafio. Você tem desejado um tempo especial com Deus? Você busca por isso? Sim, a continuidade é importante, mas separar esse tempo também é importante. Como é que você quer andar com Deus? Como é que você pode ter esse tempo especial com mais frequência? E no dia a dia, você consegue prestar atenção na vida como algo que Deus está permitindo você viver?
Segundo, você anda com Deus? De fato? Como é que você pode melhorar se você já anda com Ele? Se você não anda com Ele, busque ajuda. Fale com as pessoas que estão vendo com você essa programação especial. Procure ajuda para entender melhor o Deus que quer se relacionar com você. E, finalmente, peça a Deus que Ele lhe ajude. Porque no mundo em que vivemos, as distrações são muitas. Para andar com Deus, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus, senão nós não conseguiremos. Queridos irmãos, eu termino aqui. Quero dizer que é um grande prazer, mais uma vez, estar com vocês, mesmo que virtualmente, e desejo que nós todos possamos crescer em oração diante do nosso Deus. Ainda quero dizer que se você gostaria de ouvir esta mensagem na íntegra e a sequência dela, que são duas mensagens, na verdade, uma fala a respeito da oração e a outra a respeito da intercessão, você pode encontrar ela no canal do YouTube da Igreja Aliança Bíblica de Sapiranga. Você digita lá no YouTube Igreja Aliança Bíblica de Sapiranga, você encontra o nosso canal e lá você vai ver as mensagens na íntegra, tá bom? As duas mensagens, essa primeira e a segunda a respeito de intercessão. Deus abençoe a todos, uma ótima semana para todos, uma comemoração de aniversário da igreja maravilhosa, que Deus realmente faça grandes coisas na vida de vocês e através da vida de vocês. Um abraço.
Olá, queridos. Então, precisamos sim muito de Jesus nas nossas vidas, né? Que diz a música, eu preciso de ti. Então, domingo passado o Lou nos trouxe a mensagem. Hoje foi a vez do pastor Giovanni de Sapiranga, da Aliança de Sapiranga. E durante a semana a gente tem acompanhado aí o devocional no livro de Provérbios. Vídeos que o pastor Roberto tem trazido, que bênção, né? Muito obrigado, pastor. E essas lindas vozes, instrumento musical do Guilherme e da Eveline. Obrigado. Deus abençoe vocês. Então, gente, vamos orar? Pai, obrigado pela Tua graça e Tua misericórdia sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela saúde, obrigado pelo sustento. Te peço pela nossa igreja, mais um ano de vida, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu tens sido fiel para essa igreja, Senhor. Mesmo estando longe, Senhor, não estando reunindo, mas cremos que o Teu Espírito possa estar nos unindo através desse momento agora, Pai. Cada um na sua casa, mas cada um buscando a Ti, Senhor. Entrego, Senhor, esse domingo, que a paz, o amor, Senhor, a alegria esteja no coração de cada um. Eu louvo o Senhor e na esperança, Senhor, de que tudo vai passar e vai melhorar. Cremos no Teu poder e na Tua força. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, tenham um bom domingo, se alegram em Jesus, que é a nossa esperança. Amém? Até o próximo domingo.